Alô galera, aquele abraço para vocês, em especial aos esmeraldinos, na expectativa do jogo desta noite, Remo e Goiás, lá em Belém, no estádio Evandro Almeida, o Baianão, jogo às 20 horas. A vitória do Guarani sobre o Avaí, né, na abertura dessa rodada, colocou muita pressão sobre o Goiás, pois o Goiás acaba ficando obrigado a vencer o Remo para também ter algum tipo de alívio na tabela de classificação. O Goiás está nesse momento fora do G4, na quinta colocação, mas se vencer o Remo, o Goiás assumirá a terceira colocação. Se empatar, o Goiás pode terminar em quarto, isso se o CRB não vencer o Brusque, ou em quinto, caso o CRB vença o Brusque. O certo é que o Goiás precisa dessa vitória para ter algum tipo de vantagem sobre o Guarani, como por exemplo ter um empate como resultado positivo lá em Campinas na próxima rodada. Bem, antes da gente falar especificamente dos dados técnicos do jogo dessa noite, falar aqui para vocês do retrospecto entre Remo e Goiás, né, duas equipes. Eles ficaram muitos anos sem se enfrentar, né, devido ao Remo ter caído para a terceira divisão. Não jogaram aí por vários anos, voltaram a jogar nessa Série B, mas eles não se enfrentavam desde 1999. O Goiás tem um retrospecto ruim contra o Remo. Em 12 jogos, 2 vitórias do Goiás, 2 empates e 8 vitórias do Remo. O Goiás não ganha do Remo desde 1975, já são 46 anos sem derrotar a equipe paraense. Última vitória 1-0 no Serra Dourada pelo Campeonato Brasileiro. Lá em Belém, Goiás ganhou uma vez, né? Foi uma vitória em Goiânia e outra em Belém. 2-1 pelo torneio Newton Barreira. Esse torneio foi disputado lá em Belém em 1972. Inclusive o Goiás conquistou esse torneio, que ainda contou com a participação do Motoclube e do Paysandu. Bom, para esse jogo de hoje, o técnico Glauber Ramos não contará com Felipe Bastos, né? Ele que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Coritiba. O Nicolas pode ser desfalque, mas ele viajou, inclusive existe a expectativa de que ele possa jogar contra o Remo logo mais. Vamos aqui ao esboço da equipe do técnico Glauber Ramos para esse duelo. Tadeu, Apodi, David Duarte, Reinaldo e Hugo. Hugo retornando na lateral esquerda, ele cumpriu suspensão contra o Coritiba. 2 volantes, Renato, o Caio Vinícius e o Rezende. O Diego pelo lado direito, o Elvis, Aleph Manga. E lá na frente essa dúvida entre o Bruno Mezenga e o Nicolas. Se reunir condições, a tendência é que o Nicolas jogue. Se ele não tiver condições, o Bruno Mezenga será o substituto. Eu estou vendo muita gente dizer, e vi muita gente falar isso em jogos passados, né, que o Goiás jogou com 3 volantes. O Goiás não jogou com 3 volantes, gente. Não façam isso, né? O Diego fez a função de um homem aberto pelo lado direito, como ele fez lá no início do campeonato. Ele voltou a fazer nesses últimos jogos. Fez nesse jogo aí contra o Coritiba, ele jogou de lateral direito, mas anteriormente contra o Operário, naquele outro jogo aqui na Serrinha contra o Botafogo, ele fez esse homem aberto pelo lado, né? Então ele não foi, o Goiás não jogou com 3 volantes e não jogará hoje também com 3 volantes, com certeza. O Diego, em alguns momentos, ele atuou como volante, mas nessas últimas participações dele, em que jogaram aí o Felipe e o Rezende, ou o Felipe e o Caio, eles fizeram a dupla de volantes e o Diego jogou aberto pelo lado direito, com exceção, como disse, desse jogo contra o Coritiba, em que o Diego atuou como lateral direito. Então hoje a tendência é que o Diego jogue mais uma vez aberto pelo lado direito, se o técnico Glauber Ramos não fizer nenhuma surpresa. Eu até colocaria o Mezenga na frente, sabe, independente do Nicolas estar ou não recuperado. Acho que o jogador fez um gol, teve uma participação interessante contra o Coritiba, e você aproveita o momento do jogador. Porque o Nicolas vem em baixa, né? 13 jogos já sem fazer um gol, a bola dele não está entrando, ele perdeu um gol feito contra o Coritiba ali no início do jogo, em que sobrou o rebote para ele, quase na linha da pequena área, ele chutou e o zagueiro do Coritiba tirou aquela bola, que inclusive pediu pênalti, né? O Goiás pediu pênalti, para mim não aconteceu. Mas o Nicolas, a fase é ruim, a bola não entra. Então você aproveita, eu daria essa chance ao Mezenga hoje, porque a bola dele entrou contra o Coritiba, a confiança sobe. Eu acho que valeria a pena o Glauber apostar nesse jogador para esse momento. Mas a informação é
que se reunir condições, o Nicolas deve ser titular diante da equipe do Remo. O Remo, por sua vez, vem numa situação complicada no campeonato. O Remo estava muito tranquilo, né, com 38 pontos, ali restando 9 rodadas para terminar. A situação era muito sossegada, aliás, restando 10 rodadas para terminar, o Remo tinha 38 pontos. Mas o que aconteceu? Nos últimos 7 jogos, o Remo perdeu 6. Ele engatou uma sequência de 3 derrotas, depois venceu o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, deu aquele aspecto de que já estava garantido na Série B, mas voltou a perder 3 vezes consecutivas, inclusive isso custou o cargo do técnico Felipe Conceição. Então o Remo vem muito pressionado neste momento. O Eduardo Batista assumiu a equipe, né, para terminar, para concluir este campeonato brasileiro da Série B, mas o Remo vai para esse jogo contra o Goiás com a corda no pescoço. Até porque o Vitória venceu o Cruzeiro, se aproximou do Remo, 40 pontos. O Brusque tem 38, o Londrina tem 38, o Brusque ainda joga nessa rodada. Então o Remo viu a sua situação se complicar muito nessas últimas rodadas e tem esse jogo contra o Goiás, um jogo aí de vida ou morte para se resolver, né, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo de hoje, o provável time do técnico Eduardo Batista, Vinícius, ex-goleiro do Vila Nova, Thiago Enes, Rafael Jansen, Romércio, Igor Fernandes. Igor Fernandes é aquele oriundo lá do futebol catarinense, um lateral de muita marcação. O Remo tem pouca força pelos lados, né, com seus laterais. E o outro ponto que eu acho que o Goiás pode explorar, a lentidão do sistema defensivo. Os 2 zagueiros do Remo são lentos. A questão é que o Goiás não tem aquele homem para fazer velocidade em cima desses 2 zagueiros, né? O Aleph Manga até tem um arranque bom, mas não é aquele jogador de velocidade. Centroavante, seja o Mezenga ou o Nicolas, também não tem essa característica. Talvez o Diego conseguisse ter alguma velocidade, mas mesmo assim ele também não é um velocista. Então o Goiás vai ter dificuldades para aproveitar-se, vamos dizer, dessa limitação da dupla de zaga do Remo. Os 2 volantes, Lucas Siqueira e Anderson Uchoa, titulares durante praticamente toda a Série B. Lá na frente o Matheus Oliveira, Felipe Gedós, conhecido da torcida esmeraldina, Victor Andrade, para mim o jogador mais perigoso do Remo. O torcedor do Goiás conhece bem ele do Campeonato Brasileiro do ano passado. Jogador que é muito bom no 1 contra 1, tem uma boa finalização de fora da área. O Goiás precisa tomar cuidado com ele ali pelo lado. Lá na frente o Neto Pessoa ou o Renan Gorni, a dúvida, né, para quem será o centroavante do Remo. Mas esse jogo em Belém é um jogo perigoso para o Goiás, sabe? Eu trato dessa forma. O Remo é muito acostumado ao seu estádio, um estádio acanhado, deve tentar exercer uma pressão, e o Goiás não tem se saído bem nesses jogos em que o adversário se propõe a pressioná-lo. Tanto é que o Goiás não vence fora de casa há 5 jogos, foram 3 derrotas, depois 2 empates. Então, desempenhos fracos, né? Partidas ruins do Goiás longe de Goiânia. E hoje o Goiás tem essa obrigação de vencer o Remo praticamente para não ficar numa situação difícil na tabela para os últimos 2 jogos da Série B. E eu tenho esse jogo como difícil para o Goiás. O Remo tem muitas limitações técnicas, tem, mas é uma equipe que vai dar a vida nesse jogo, né? E o Goiás vai ter que igualar na dedicação e especialmente ter coragem para jogar. O Goiás não tem jogado fora de casa, tem esperado o adversário demais, marcando com as linhas muito baixas. Então o Goiás precisa mudar a postura para esse jogo. Vamos ver se o Glauber muda, né? Porque o Glauber tem essa dificuldade. Contra o Coritiba ele fez isso. E acho que mesmo jogando fora de casa, ele precisava fazer isso novamente. Tirar a saída de bola do adversário, marcar dentro do campo adversário e quando tiver a bola ter coragem para jogar. Não ficar apenas trabalhando com bolas longas ou então aquelas jogadas de inversão de lado. Cruza-se do lado direito procurando o homem nas costas do lateral do lado esquerdo ou vice-versa. O Goiás precisa ter mais recursos, mais repertório ofensivo do que apenas os lançamentos e as bolas paradas. Coloca a bola no chão, joga, pressiona o adversário, impõe-se tecnicamente diante de um adversário que visivelmente, a tabela mostrou isso durante toda a Série B, é um adversário tecnicamente inferior ao Goiás. Beleza, gente? Essas aí as minhas principais considerações para o jogo dessa noite entre Remo e Goiás lá no Baianão. Depois do jogo eu faço um vídeo sobre os aspectos, sobre o que eu vi nessa partida. Está até nos casos de talvez eu fazer uma live, mas eu vou observar essa situação e durante o dia eu divulgo aqui. Beleza? Um grande abraço a todos vocês.
Até a próxima.